Seja muito bem-vindo, esse é o nosso grupo de estudos em Carl Gustav Jung, esse é o nosso encontro aí número 16, né? A gente já tem vindo aí numa trajetória e nesses últimos 4 encontros nós temos falado sobre a personalidade heróica e a relação com os arquétipos, né? Essa jornada aqui que nós estamos trabalhando, focamos em 2 livros, né? O livro do Vogler, que é a Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores, e fazendo uma relação aqui com a psicologia, principalmente com o livro do Campbell, né? O Herói de Mil Faces, que a gente já conversou. Hoje, como a gente vai falar de sombra, vou trazer de novo alguns conceitos aqui do Ao Encontro da Sombra, e no final do encontro aqui vocês vão ter a listagem aí de toda a bibliografia, porque é um assunto muito legal. Nós dividimos essa série, né, em 4 encontros, como eu já falei. Se você está chegando agora, então pode aí ver os encontros anteriores para você ficar bem informado aí sobre o que a gente está conversando. Então, pessoal, como a gente está falando de histórias míticas, histórias modernas, todas as histórias elas vão ser constituídas por elementos estruturais comuns. E por isso, as novelas, os filmes, as séries, os livros, né, a ficção científica também, ela tem essa força universal, porque a gente não está falando só histórias do inconsciente pessoal, né? A gente está olhando para esse inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo é formado por arquétipos, né? E aqui o Vogler, trazendo um pouquinho sobre o cinema, um pouquinho sobre o roteiro da escrita, vai mostrar alguns mapas, evidenciar alguns arquétipos que são muito comuns aí nas estruturas de texto, nas narrativas. Então é impossível a gente falar sobre a questão, né, do próprio roteiro, das próprias jornadas, sem falar nos arquétipos. Como a gente já viu, né, trazendo uma pequena revisão aqui, os arquétipos eles são estruturas inatas, ele é um fenômeno imaterial, mas que tende a mostrar aí as tendências de como o psiquismo, como a psique é organizada. São esses arquétipos através das imagens primordiais, né, que vão dar sentido aos complexos mentais e as histórias que são passadas de geração para geração. Tudo isso forma o nosso inconsciente, né, nosso inconsciente pessoal, e forma também o inconsciente coletivo, através do imaginário, né? Então, assim que a gente entra nesse mundo de contos de fadas, nos mitos, a gente percebe que há uma relação muito recorrente entre esses personagens. No primeiro encontro, a gente já falou dos heróis, dos antagonistas e dos mentores, né, que são os grandes aí, personagens da jornada. Então, vou passar aqui para vocês. O protagonista é aquele que parte, ou o herói, né, ou a heroína, é aquele que parte em busca para resolver um problema. Esse problema pode ser interno, esse problema pode ser externo, pode ser o problema dele, pode ser o problema do seu clã, da sua família, né, de modo geral. Nos encontros anteriores a gente já falou dos tipos de heróis que nós vamos ter, e vou passar rapidamente aqui para revisar, porque sempre é bom. Depois nós temos o antagonista, que é o adversário do protagonista, né? E também os mentores, né? Como os protagonistas, nós vamos ter os heróis a contragosto, os heróis gregários, os heróis solitários, os heróis catalisadores. Como antagonistas também a gente tem diversos, né? O tempo como antagonista. Ficou interessado? Volta nos encontros anteriores aí que você vai ter muito material. Temos os mentores também, que podem ser um mentor contínuo, pode ser múltiplos mentores, mentores cômicos, mentores como iniciadores sexuais. Também volta lá no primeiro encontro dessa série que você vai poder conferir. E no último encontro, nós falamos aí sobre os arautos, os guardiões do limiar e os camaleões. Então, os arautos aqui trazendo uma síntese aí do que a gente viu no último encontro,
Eles são aqueles que vão anunciar as mudanças significativas. Vão convocar, de fato, o herói, a heroína para a aventura, né? Ele tem uma função psicológica aí de anunciar. Nós falamos sobre o arquétipo do Hermes, que é o psicopompo, que atua como, né, um mediador entre os deuses e os homens, entre o céu e o inferno, entre a terra e o céu, né, na questão mitológica. E a função psicológica deles, como eu falei, é anunciar, é propor uma mudança, é fazer uma ligação entre o ego e o inconsciente, quando a gente olha para a questão da psicologia. A função dramática desse arauto é trazer motivação, é oferecer desafio para esse herói, é colocar a história em movimento. Então, como eu já comentei no último encontro, a ideia que nós temos aqui nesse grupo de estudos não é apenas para eu trazer informações, para que você seja um depósito de informação. Não, o objetivo aqui é a gente poder olhar como esses arquétipos se interrelacionam na nossa vida, no nosso dia a dia, com quais relações arquetípicas nós estamos lidando no nosso dia a dia e temos certa dificuldade, e agora que a gente pode olhar para isso, né? Refletir sobre isso, mais que olhar é refletir sobre isso. Então eu convido você novamente a pegar uma caneta, a pegar um lápis, aí um papel e anotar coisas que fazem aí sentido para você, que chamam a tua atenção, porque é esse o objetivo do encontro. Lembrando que essa primeira parte, né, eu trago aqui o tema, e na segunda parte, que não vai para o ar no YouTube, é a participação de todos aqui que participam ao vivo pelo Zoom. Então, se você ainda não participa, se cadastra, envia ali, tem o formulário na minha bio, tem na descrição dos vídeos também esse formulário para você participar do nosso grupo de WhatsApp e também ter o link aí para participar ao vivo toda a primeira sexta-feira do mês, ok? Então, falando sobre o arauto, é isso. O arauto tem essa motivação. Os guardiões do limiar já é um pouquinho diferente. A função deles é criar obstáculos para, digamos que, testar o herói, impedir que uma pessoa indigna entre naquele lugar. Então, a gente já comentou aqui sobre o guardião do limiar. Ele pode representar nossos demônios internos, as nossas neuroses, nossos vícios, nossas cicatrizes emocionais, pode representar tudo isso aí que deve ser olhado, né? E quando a gente está falando de um processo de individuação também, né, estabelecendo essa relação aqui, são aqueles que vão ser os grandes guardiões aí para um novo grau de consciência, né, onde nós podemos aí, através da assimilação desse inconsciente até então, né, poder adentrar esses portais, não é? A função dramática também como eu já falei, é testar o herói, né? E resolvendo, como se ele tivesse que resolver um quebra-cabeça, vencer um desafio. E também falamos sobre o camaleão, que tem essa natureza da instabilidade, que expressa também o arquétipo do ânimos e da ânima, né? Que a gente falou já um pouquinho mais detalhado sobre isso também em encontros anteriores. E ele tem a função dramática aí de pôr suspense na história, trazer dúvida, fazer com que o personagem se transforme. Lembrando também que quando a gente está falando de arquétipo, não é uma estrutura fixa e rígida. Um mentor pode ser um camaleão, né? Ter uma máscara de camaleão, ou um vilão pode ter uma máscara de camaleão, não se determina, é isso daqui, porque eu ouvi o Lex falando é isso. Não, gente, a gente está falando de estruturas psíquicas, não tem ali um território marcado, uma fronteira marcada onde começa um, onde começa outro, ok? Então, o objetivo aqui é a gente poder olhar aí de forma mais abrangente e não determinista. A função, né, dramática aí, eles ajudam o herói a escapar de uma armadilha, a passar um guardião do limiar, né? Então eles vão poder aí trazer
muitas coisas para o enredo ou para esse processo de individuação, né, quando a gente está tratando aqui da psicologia analítica. Também, agora é o que a gente entra no nosso encontro para falar sobre aliados, pícaros e a sombra. Hoje um encontro mais curtinho aqui também para a gente poder falar mais nessa segunda etapa. Então, pessoal, o arquétipo aqui de hoje que nós vamos trabalhar é o arquétipo dos aliados. Aqui, né, já passei para vocês, os arautos, guardiões do limiar, camaleão. Depois também, quem participa do grupo de WhatsApp recebe esse PDF. Então, se você está assistindo no YouTube, quer o PDF e não participa do grupo, vem para cá. Aliados. Então, os aliados, eles são os auxiliadores aí, né? Eles ajudam o herói, a heroína, na história inteira, a também colocar em movimento essa história. É muito importante que o herói ou a heroína e o protagonista, ele tenha pessoas próximas dele para ele revelar os sentimentos. E aqui, a gente coloquei aqui na descrição, segundo o Vogler, ele coloca assim, sentimentos humanos ou questões importantes da trama. É muito mais para ele conversar também com ele mesmo, ele ter alguém para dialogar. O aliado ele vem muito nessa tarefa cotidiana aí de cumprir esse papel de humanizar o herói, de mostrar que aquele herói que ganha, que vence e tal, ele também tem pontos fracos, ele também precisa de auxílio, precisa de aliados aí, porque ele não está sozinho nessa tarefa. Num processo de individuação, a gente pode falar a mesma coisa, não se individua apenas sozinho, né? A individuação parte dessa relação com o outro. E um aliado aí, sem dúvida, é um grande, né? A própria palavra já fala, é um grande aliado aí nesse processo. Então, os aliados, eles vão lutar ao lado, eles vão ser alertas, eles vão poder até contestar, atuando como a própria consciência do indivíduo, aquele que pode polarizar essa consciência e dar outras ideias, mostrar um novo ponto de vista. Então, o aliado não é só para estar ali do lado dele, dizer sim para tudo e só obedecer, né? Ele tem essa função aí de estabelecer um confronto também com o próprio herói, né? Com as ideias e tudo mais que esse herói tem. Esse aliado, ele pode, né, como eu já falei, ajudar a providenciar disfarces na questão do cinema, esconderijo, rotas de fugas, né? Alguém que sempre é muito prestativo junto ao herói e à heroína. Também a função desse aliado, como eu falei, ele pode se sobrepor a outras funções, como a do mentor, por exemplo, né? Porque o aliado, ele tem essa função de guiar o herói, de estabelecer relação com ele para que ele caminhe nessa trama, para que ele caminhe nesse processo, né? Então, a função psicológica do aliado é revelar essa parte não expressa do herói. É aquilo que ele tem até um pouco de receio, porque vai mostrar vulnerabilidade. Então, através desse aliado, ele pode ter contato com aquilo que pode, então, o tornar um tanto vulnerável, né? E também, quando a gente está falando da questão psicológica, a gente está falando sobre essas forças internas, né? Então, esses aliados também podem ser internos. Um amigo imaginário, um personagem aí da sua imaginação ativa, um personagem do seu inconsciente. Isso pode ser muito comum em filmes e também se repete aí quando a gente está falando do processo de caminho, né, à individuação. Então, como eu já falei, os arquétipos, eles se revelam através das imagens. E essas imagens são imagens mentais, sim. Então, eles podem representar também essas forças internas que nós acessamos aí através da imaginação. Então, a função desse aliado, em poucas palavras aqui, é lapidar a personalidade do herói.
Ajudar que ele expresse o medo, que ele expresse a ignorância dele, né? Que às vezes, como já comentei, é uma qualidade, digamos que meio que inapropriada para um herói, né? Então, a gente pode, através desses aliados aí, estabelecer essa relação aí. Vamos dando sequência. No próximo tema aqui que nós temos como arquétipos, os personagens arquetípicos, nós temos os pícaros. Os pícaros, eles trazem esse desejo aí de travessura, de mudança também, né? Mas eles são caracterizados aí por esse humor. Então, quando a gente fala sobre personagens, a gente pode olhar para a questão dos palhaços, dos comparsas cômicos, são os que provocam as gargalhadas sadias, são os que podem expressar esse arquétipo. A função desse arquétipo, principalmente nas histórias, é colocar o pé no chão desse herói, né? Trazer essa transformação sadia, divertida, combatendo aquilo que está psicologicamente também estagnado e trazendo aí essa energia para manifestar questões de incidentes engraçados, histórias engraçadas que trazem diversão, tanto no enredo, quando a gente está falando de roteiro, quanto também no processo de individuação, porque processo de individuação não é só feito de lágrimas, né? A gente pode sorrir aí também e se divertir um pouco, porque se for só chorar, né, não dá, não adianta. A gente também tem que se divertir com esse processo todo aí que, né, enfrentamos aí se nos dispomos a trabalhar um pouquinho. Então, os pícaros, eles têm essa função psicológica, né? Reduzir esse ego inflado aí e trazer diversão, trazer histórias divertidas aí, não só tensão, né? Que muitas vezes é característica marcante de qualquer história ou de um processo aí quando a gente está falando de individuação. Então, os pícaros podem ser serviçais, aliados, né? Como eu falei, eles podem vestir uma máscara de outro arquétipo também, não precisa ser só predominantemente um. E podem até, a própria sombra também pode se divertir com esse herói, né? Então, quando a gente está falando de cinema, e para ficar um pouquinho mais fácil, talvez o pícaro seja um dos mais difíceis aí de entender e de conseguir visualizar, eu trouxe alguns exemplos dos desenhos e também do cinema, né? Então, nós temos o Pernalonga. O Pernalonga é um típico pícaro. O Papaléguas, que sempre está aprontando ali, né? O Pica-Pau. E também até o próprio herói pode vestir essa máscara de pícaro, enganar uma sombra, contornar um guardião do limiar. Então é muito fluido. Quando a gente engessa, que nem eu estou tentando fazer aqui, de trazer estrutura, de mostrar um pouquinho como pode ser cada coisa, é muito superficial, porque eles se confundem entre eles, esses personagens, né? Não é nada estabelecido aí. Então, sobre os pícaros, seria essa a função deles. E agora, aí, o nosso último personagem arquetípico, já falamos 3 encontros só sobre esse personagem, mas é sempre bom lembrar, porque a sombra sempre está aí à nossa espreita, né? Então, o arquétipo da sombra, ele vai representar, deixa eu passar lá, ele vai representar essa energia do lado escuro, os aspectos não expressos dessa personalidade. É o desconhecido, é o que está rejeitado. Então, a sombra, ela vai falar dos segredos mais profundos, do que a pessoa ela não consegue admitir nem para si mesma. E o processo de confronto da sombra é demorado, porque o ego, a persona, ela jamais quer se identificar com uma sombra. Deus que me livre eu tenho uma sombra dessa. E tem, e leva muito tempo para se despir da persona e assumir que também tem um lado sombrio. Mas esse lado sombrio, essa sombra, guarda aí, sem dúvida, um grande tesouro para aqueles que se dispõem a encarar esse processo.
Então, a sombra, ela vai falar desses segredos profundos, ela vai falar das partes do nosso psiquismo que a mente considera, que o ego, que a persona considera inaceitável. E por isso é tão difícil trabalhar com isso, né? Então, todo ego vai ter sombra. E como eu já falei, não adianta achar que eu viver uma vida espiritual, que eu viver uma vida religiosa vai me tirar do trabalho de confrontar a própria sombra. Então, isso é bem importante ressaltar sobre isso. Todo ego possui sombra. Isso é inevitável. E aí está o grande ponto, a grande chave. Porque a sombra não é diretamente experimentada pelo ego. Ela não pode ser vista pela consciência. Então, por isso, é tão difícil reconhecer a própria sombra em nós. No outro é tão fácil, né? Nossa, como a gente vê a sombra do outro fácil. Por quê? Porque está na nossa frente. Mas o ego, ele não consegue ver a própria sombra. E por isso é tão difícil reconhecer em nós esse arquétipo. Né? Então, a sombra... E aí o negócio vai desdobrando, né? Porque se não bastasse você... né? Não conheço minha sombra, tudo bem, e morresse aí, até estaria ok. Mas como a gente não reconhece a sombra, o que acontece... a projetamos nos outros. Criamos os bodes expiatórios, criamos os inimigos, criamos tudo aquilo que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. Então, essa experiência de confronto da sombra, de encontrar e de conversar um pouquinho com essa sombra, aí pode e é muito chocante para a nossa autoimagem, para a persona, para o ego. Né? Então, é preciso, eu digo, coragem aí para encarar e também não ser inundado por esse conteúdo de sombra. Não é que vai chegar lá e tal, tranquilo, não sei o quê. Pode até ser, mas também a gente tem que lembrar que a sombra tem muita energia psíquica. O próprio inconsciente. Então, é uma visão aterradora aí que nós podemos ter dessa própria sombra. Né? E que nós, por não a conhecermos, a rejeitamos. E ela não é só feita também de, né, é tudo que não presta. Não, ela tem qualidades positivas que nos ajudam a equilibrar toda essa consciência e poder, então, aí ser um indivíduo, né? Não ser mais dividido entre o consciente que é uma coisa, o inconsciente que é outra coisa. E daí o ego fica no meio desses dois ali, né, dançando e quase se rasgando no meio ali, porque a consciência quer tal e o inconsciente quer o contrário. E aí cá estamos nesse estica e puxa, né? E é uma grande batalha aí que nós temos a vencer se queremos nos confrontar um pouquinho com esses conteúdos. Então, as emoções que são escondidas, que são negadas, que são soterradas aí, elas podem não só ficar lá, mas elas podem se tornar algo aí monstruoso que, se não olhado com respeito, pode aí vir nos destruir. Né? E o que acontece? Se não queremos olhar, é muito cômodo que talvez depositemos no outro essa sombra. Por quê? Porque eu não dou conta de trabalhar em mim, e aí eu, né, jogo para o outro ali. E projetar esse mal no outro, criar o oponente, transformar o outro no próprio mal em si, no próprio demônio em si, nos dá essa visão de que, enquanto nós fazemos isso, me proclamo o dono da verdade, o dono da bondade, o representante máximo do bem.
né? É complicado, porque estamos vivendo um processo aí que é um pouco equivocado, né? Por quê? Porque o ego não consegue olhar a própria sombra. Então, gente, se querem guardar uma coisa interessante, pensem nisso. O ego não consegue ver a própria sombra. Claro que depois de um processo de análise, de muita imaginação ativa, de trabalhar sonho, de trabalhar tantas coisas, aí fica mais possível, mais amigável, você sabe o que é. Mas, se você não tem noção, começa a olhar, tem um encontro legal que a gente fala sobre isso, como identificar a própria sombra, volta lá nos encontros anteriores, assiste, mas começa a perceber aquilo que te irrita no outro, que te deixa louco. Não é só conteúdo do outro. Se tem algum ponto aí da ferida que marcou, certamente tem um complexo emocional aí trabalhando e atuando aí mesmo sem você saber. Né? E por que nós projetamos tudo isso? Nós projetamos nesse afã aí de tentar esconder de nós mesmos, banir de nós mesmos essas estruturas psíquicas, esses arquétipos, né? E aí, para evitá-las, ver elas dentro de nós, podemos projetar no outro, que é muito mais fácil e muito mais prático, né? Mas não está falando aqui sobre essa consciência que nós queremos desenvolver, né? Tem uma frase que eu deixei aqui anotado, que achei bem interessante, que a gente pode refletir um pouquinho também, principalmente na hora de a gente conversar ali, trocar algumas ideias na segunda parte do encontro, que é a seguinte: quem pode reconhecer o quanto está preso por culpar o mundo exterior por seu estado interior? Vou repetir. Quem pode reconhecer o quanto está preso por culpar o mundo exterior por seu estado interior? Fica aí para a gente refletir depois e poder conversar um pouquinho. Né? Então, como eu falei, assim, ela é tão evidente, quando a sombra do outro é tão evidente para nós. A nossa, será que tem a mesma evidência com que a gente consegue olhar a sombra do outro? Né, uma reflexão aí para analisarmos, né? Porque ela dificilmente vai ser experimentada pelo ego. No roteiro, quando a gente está falando de escrita, a sombra vai ser uma metáfora muito útil para nós entendermos os vilões, entendermos os antagonistas, compreender esses aspectos que são ignorados, que são expressos, que são reprimidos dentro da personalidade. Né? Então, no roteiro, ela tem essa função aí passível de ser usada também em qualquer outro personagem. O mentor pode ser um mentor sombrio, como a gente já falou. Né? Um aliado pode ser um sombrio e trair logo uma frente. Então, esses arquétipos eles vão se confundindo entre eles. E, falando sobre a sombra, já para ir finalizando o nosso encontro, a gente poder aqui falar um pouquinho mais juntos, ela pode sim ser uma força destrutível se ela não for reconhecida, confrontada e iluminada. Esse é o grande ponto, né? A gente já falou aqui alguma vez um sonho do Jung, em que ele acendia uma vela e tudo que era aquela vela ali, aquela luz, aquela chama, representava a consciência. E tudo que a consciência, tudo que aquela chama ia iluminando, né, se tornava consciência. E o inconsciente era tudo que aquela vela ainda não tocava, não iluminava. Então, se imaginem numa floresta com uma vela, quanta coisa que nós temos para iluminar, né? Quanto que nós temos para tornar consciente. O Jung vai dizer, ele defende uma das questões que ele até diverge do Freud, né? Ele vai dizer que é do inconsciente que se faz a consciência. Né? Então, é interessante observar isso daí também. E, para fechar, também mostrar que, através da sombra, né, quando a gente está falando também do roteiro, dessa questão aqui, são esses inimigos que mais nos atormentam,
que podem ser os nossos maiores mestres. Então, em vez de ver fulano, né, o outro que ativa a minha sombra e tal, como o pior, como o bode expiatório, como o demônio, como o diabo, como o capeta dentro da terra, nós podemos ver eles como presentes para que o nosso processo seja acelerado, seja iniciado, para que outras coisas possam ser confrontadas aí na nossa consciência. E a sombra tem um aspecto muito essencial aí na hora que a gente está falando sobre esse assunto. Falando aqui de uma frase do Eduardo Whitmont, que é o organizador. É o organizador? Não, não é. Mas ele tem um dos artigos dele nesse livro aqui, O Encontro da Sombra, que a gente já conversou aí extensivamente, que ele diz o seguinte: quando ocorre uma projeção de sombra, não somos capazes de diferenciar entre a realidade da outra pessoa e os nossos próprios complexos. Não conseguimos distinguir entre o fato e a fantasia. Não conseguimos ver aonde começamos e onde o outro termina. Não conseguimos ver o outro e nem a nós mesmos. Então, o Eduardo aqui, Eduardo, é o encontro da sombra. E aí, temos aqui a bibliografia desse encontro aqui, com esses livros aqui que a gente já falou extensivamente nos outros encontros. E aqui um mapa também que a gente já vem desenhando aí há algum tempo, né? Então, lá o Sol ali como o próprio Self, né? Já falamos extensivamente sobre o Self, que representa esse mundo interno, os arquétipos, que são esses raios, né? Já falamos aqui que esse raio de sol que chega em nós, né? Eu esses dias fiz uma entrevista para um podcast de fotografia, ele me perguntou, a gente entrou na discussão sobre o que é o arquétipo e o que é a imagem arquetípica, né? Então eu fiz essa relação, que o sol poderia representar esse grande arquétipo, e os raios dele representaria essa imagem arquetípica. Nós nos confrontamos, nós conhecemos as imagens arquetípicas, porque olhar o próprio sol é aquela luz que ilumina, mas também que cega. Então, o nosso contato principal é com a imagem arquetípica, porque o mesmo arquétipo pode se vestir com diferentes imagens arquetípicas. Como eu falei, o arquétipo de Deus, para uns é representado de uma forma, para outros, em outra cultura, tem outra roupagem, né? E aí vemos essas diferenças de imagens arquetípicas para representar o mesmo conceito. Assim, o conceito de mãe, conceito de maternidade, de paternidade, de matriarcado, de patriarcado, e todas essas relações com que nós nos confrontamos. Então, olhar o arquétipo seria olhar o sol, podemos ser cegados por ele, e a nossa relação é mais com esses raios. Ali temos a ânima e o ânimos, que já falamos sobre o encontro anterior, né? A gente já falou ali que o ânimos e a ânima está mais profundo do que a sombra. Então, se já é difícil confrontar a própria sombra, imagina chegar no ânimos e na ânima, que é uma etapa aí posterior a esse processo. E aí lá para cima, né, vem esses complexos, o inconsciente pessoal, os símbolos, os sonhos e as projeções pelos quais nós podemos conhecer um pouquinho desse inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo, né? São aí as mensagens que nos são dadas para ilustrar e evidenciar um pouco desse material aí psíquico. E lá para cima do iceberg, né, dessa representação aqui, nós temos essa consciência, que é o que está para fora. O ego, a persona, né, tudo aquilo aquilo por qual eu sou reconhecido, né? E atrás disso tem um mundo interno. Então, por exemplo, estou aqui, com uma camisa, a minha persona, meu ego que está falando, é a minha consciência que está falando até vocês. Mas atrás desse saco de pele aqui,
tem o inconsciente, pessoal, tem o mundo interno, tem tudo aquilo que eu já vivi, tem tudo aquilo que eu já experimentei e que faz parte de mim. E também o inconsciente que é coletivo, que está para além da minha experiência aqui nessa dimensão. Né? Coisas que já vêm, enfim, podemos aqui falar muito sobre isso, mas não é o objetivo. E ali temos lá no finalzinho, no começo, esse mundo externo, que são a cultura, as sociedades, as religiões, enfim, o mundo aí com que a gente já está acostumado. Então, lembrando, não é nada que se delimita dessa maneira, né? Já falei 1000 vezes aqui, se cerrarmos o nosso cérebro ao meio, não encontraremos um arquétipo pulando, porque ele está falando de estruturas psíquicas inatas à consciência. Muito bem. Então, pessoal, só para quem ainda não faz parte, se você está vendo esse vídeo no YouTube, pode clicar na descrição aí do vídeo e entrar para o nosso grupo de WhatsApp, entrar também para ver a playlist com os encontros anteriores. Se você está assistindo no Instagram aí, que hoje eu estou transmitindo, vai lá para o YouTube também no canal Caçadores de Memórias, tá bom? Para o próximo encontro, já vou deixar aqui avisado, será no dia 3 de dezembro, a sexta-feira, né, como sempre, às 21 horas, e nós vamos falar sobre adolescentes e a automutilação, um paralelo com a obra e a vida de Frida Kahlo. Esse projeto eu quero apresentar com o Wish. Foi um projeto que a gente já apresentou como ENEP, também já fez, fez o próprio projeto, né? Aplicou o próprio projeto com alunos da rede municipal que estavam em situação de automutilação. Então, sobre esse encontro, é um paralelo entre a vida e a obra da Frida. Se a gente for olhar, depois a gente vai ver os quadros e tal, tem muitas cenas que ela pintou de automutilação. Então, deixei ali uma, né, dos quadros mais famosos dela, que é esse A Coluna Quebrada, onde ela pinta esses pregos na pele dela, como se fosse perfurando, né? Então, eu acredito que vai ser bem interessante. Aí a gente já vem nesse paralelo, estabelecendo a relação da psicologia com o cinema, com o roteiro, com as artes, e é muito legal poder olhar um mesmo assunto com óticas, com comparações, fazendo relações com outras teorias e principalmente com a nossa vida, né? Então, queridos, quem também vê no YouTube, eu me despeço por aqui e agora fico com o pessoal aqui que participa ao vivo do Zoom para tecer os comentários sobre esses estudos que a gente já vem fazendo. Hoje nós encerramos por aqui essa comparação com os arquétipos, a jornada heróica e a relação também dos próprios mitos com esse processo de individuação e do próprio cinema em si. Foram 3 ou 4 encontros aí que já tem um material bem extensivo aí para quem quer saber um pouquinho mais e também mergulhar nessas águas aí do inconsciente e também poder viver aí o que esse inconsciente reserva para cada um, tá bom? Então, nos vemos aí no próximo encontro e até mais.